Bom, então o que é essa pesquisa de mapeamento? Bom, primeiramente, assim, já foram realizados vários outros mapeamentos no Brasil, com nomenclaturas diferentes. Alguns deles com a especificidade de trabalhar mais na ideia de cadastramento e de georreferencialidade. Então, onde eu localizo o nome da pessoa, onde ela atua, a área de atuação dela e a residência. Essa parte nós temos também na pesquisa, mas ela é uma parte preliminar, porque o cerne da nossa questão para esse mapeamento é exatamente levantarmos um diagnóstico quantitativo e qualitativo dos agentes da dança, e esses agentes nós estamos chamando todos aqueles que se autodefinem enquanto pertencentes ao campo da dança. Não sou eu que vou dizer, você é dança? Não, você não é. É uma autodefinição, por isso que ela é uma pesquisa de adesão. Então, aqueles que se definem como agentes da dança e que atuam há pelo menos 2 anos são os potenciais respondentes desse questionário. Então, nós precisamos trabalhar com a maior abrangência possível e diversidade das diferentes áreas de atuação na área da dança. É a finalidade desse nosso mapeamento, como eu já tinha falado, essa identificação desses sujeitos, mas também na segunda etapa que vocês, quem já preencheu, alguém já preencheu o cadastro aqui do mapeamento? Tem algumas pessoas que já começaram, pronto. E vocês vão receber no seu e-mail, que é a segunda etapa, um link para o questionário. O questionário é primordial que vocês respondam. Eu vou explicar o porquê. Porque a gente está falando de um diagnóstico. E toda pesquisa de diagnóstico e de levantamento, exatamente porque, como nós não temos essa definição desse universo da pesquisa, né, de quem são os sujeitos da dança, a gente pode ter uma noção, mais ou menos, mas vai ser sempre um chute. Porque a gente não tem isso realmente identificado de forma quantitativa e nominal. Então, a nossa ideia é exatamente que esse diagnóstico, e para isso a gente vai estar usando um tipo de pesquisa que é chamada de pesquisa mista, que envolve dados quantitativos e qualitativos, nos possibilite identificar esses sujeitos. Quando vocês preenchem o cadastro, vai para o e-mail de vocês automaticamente uma resposta do sistema, que agradece pelo preenchimento e já fala, olha, a gente espera que agora você responda o questionário. E embaixo vai a cópia de todo o cadastro que você fez. Então, você fica com uma cópia do que você preencheu. Então, esse questionário, eu vou dizer assim, é um pouco longo, mas a gente precisa disso. Por quê? Primeiro, é uma ação inédita, gente. Ministério da Cultura fazer uma relação com universidade para pesquisa. Isso realmente foi um ganho assim, do colegiado enorme em termos de articulação interinstitucional, e é um momento que nós temos para tentar fazer exatamente esse panorama. Para um panorama e um diagnóstico da área, nós precisamos de algumas informações. E para isso, esse questionário ele não é identificável. Então, a gente tem o conforto de responder sem saber se é Maria, João, José que está respondendo. No caso de algumas pessoas que atuam como professores, vão responder individual. Ah, mas eu tenho um grupo de dança. Você vai responder depois também o de grupo de dança. Ah, mas eu também tenho uma escola. Então, você vai responder os 3. Porque para cada um tem um perfil de perguntas. Então, é importante, porque assim, são 3 configurações diferentes de modos de atuação e que não vão nos dar informações que vão gerar depois alguns cruzamentos. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico da dança, das especificidades dessas capitais, e que a gente possa fazer alguns cruzamentos que serão feitos nacionais com esses dados, principalmente articulando o Plano Nacional da Dança, um Plano Nacional da Dança que infelizmente ainda, o Plano Setorial da Dança, eu falo nacional, gente, porque assim, eu participei como a primeira relatora, e na época era nacional, daí eles pedem, muda o nome, passou Plano Setorial, né? Mas é o mesmo plano, né, que a gente articulou. E esse plano traz uma proposta de ações para a dança a curto, médio e longo prazo. Vocês já tiveram acesso, vocês já entraram no site, viram esse documento, que é muito importante a gente ter conhecimento do que está lá de proposta. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai poder fazer alguns cruzamentos até para ver, será que esse plano atinge a essa demanda da área da dança, essa diversidade de produção e de formação? Será que há outras questões que precisam estar incluídas? Então, essa pesquisa vai colaborar para a reelaboração do próprio plano, como também para a implementação de políticas culturais para a área. E que a gente possa usar esse documento como material para chegar nas instâncias municipais ou estaduais e falar assim, olha, nossa dança está desse modo, a gente precisa de algumas ações em termos de políticas públicas para poder avançar.
Então, é ação política mesmo nossa na área da dança perante aos órgãos federais, municipais e estaduais. Quando houve a transformação das políticas culturais no Brasil com a gestão Lula, em 2004, e foi implantada as câmaras setoriais como uma instância de participação social e de representação da sociedade civil, onde nós tínhamos um papel, e ainda continua esse papel dentro do colegiado como consultivo, foi um espaço único, até então inédito no Brasil, onde pudemos reunir diferentes pesquisadores, pessoas da área de formação, artistas, para pensarmos o que é que precisamos para o campo da dança enquanto políticas culturais. Então, nesse pensar sobre, nós começamos a perceber... Precisa? É bom, para você poupar sua voz. Tá bom. A gente começou a perceber que, na realidade, nós estávamos levantando algumas perspectivas para o campo da dança a partir das referências de nossos pares daqueles que participavam dos fóruns, das associações, de todos que a gente chamava para participar das reuniões e que nos davam determinados indicativos sobre as necessidades da área da dança em seus diversos elos, como produção, formação, memória, e aí vai. Então, essa necessidade de diagnóstico foi desde o início demarcada pela Câmara Setorial. Então, não somos nós apenas, dessas equipes de pesquisadores que estamos agora, que estão envolvidos nesse mapeamento. Ele vem desse histórico que começou com esses representantes que foram eleitos de 2005 a 2009 em termos da Câmara Setorial, e desde o início nós viemos batendo o martelo, dizendo assim, não, a gente precisa de política sim, mas a gente também precisa de um diagnóstico da área para que a gente possa entender quais são realmente, quem são esses agentes da dança e quais são as reais necessidades para pensarmos em políticas futuras para a área. Na realidade, o próprio projeto em si, do mapeamento, que ele era pensado para ser realizado em todas as capitais e Distrito Federal, ele foi aprovado pela primeira vez dentro da instância do MINC e Funarte em 2010. Só que com mudanças de gestão, com cortes orçamentários, não se conseguia essa realização, precisava de verba. Em 2004, no ano passado, exatamente por uma ação novamente, 2014, o ano passado, 2014, por mais uma ação do colegiado que conseguiu uma audiência com a ministra Marta Suplicy, que estava na época, e novamente apresentou várias reivindicações da área de dança e voltou a se falar do mapeamento, a ministra assumiu publicamente que faria esse mapeamento, mas que ela não teria condições de fazer um mapeamento em termos de recurso total. Então, nós propusemos dividi-lo em 3 partes, em termos de 3 etapas para sua realização, abrangendo as capitais e o Distrito Federal. Então, só esse histórico é um breve histórico, porque foi muita batalha para se chegar aqui, mas que a gente tem que lembrar que essa memória aí que levou praticamente... Nós começamos na Câmara 2004, já apontando essas necessidades, nós levamos 10 anos para começar a efetivar a primeira etapa. Então, é essa ação política, de entendermos a dança também como ação política, que é necessária para que a gente consiga alguns avanços. É muito importante assim, que a gente tome para si esse projeto, essa pesquisa, porque ela tem uma função que é muito maior do que nós mesmos, né? Que é essa função de a dança ocupar um lugar devido, né, no nosso país, que eu acho que ainda o que a dança era 5 anos atrás não é mais, e a gente não tem dados sobre isso, a gente não tem pesquisa sobre isso, a gente não sabe. Hoje nós atuamos como curador, gestor, produtor, o bailarino não é só aquela pessoa que está em cima do palco, né? A gente sabe que pesquisador, professor, coreógrafo, diretor, enfim, são várias, figurinista, dramaturgista, tem uma série de pessoas hoje que trabalham com dança que a gente não tem noção. Então, aquela visão que a gente tinha de que o profissional da dança é aquele que está em cima do palco, isso já não dá conta da realidade, né? Então, a gente precisa saber quem somos nós, como é que a gente vive, até para a gente conseguir, se a gente quer que a dança se transforme, né? Que a gente consiga políticas públicas para a nossa área, que é tão importante, enfim. A gente precisa saber quem somos nós, como é que a gente vive, né? Nós não podemos... A realidade está muito diferente do que era antes, nós não temos
A gente não tem dados sobre isso. Então, assim, eu peço, assim, encarecidamente que isso não seja uma coisa minha, nem da Lúcia, nem da Emily, nem da equipe que está trabalhando com você, mas que seja uma coisa de cada um de vocês. Assim, puxa, esse projeto é um projeto meu, é um projeto da dança. Sabe? Porque assim, não sou eu, não é a Emily, não é a Lúcia, não é a Funarte, não é o Mink, é a dança. E a cidade onde nós estamos vivendo. Se cada um de nós não tomar para si isso aí, a dança vai ser o que foi. A gente tem até o dia 11 de agosto para dizer quem somos nós.